Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Saúde debate o uso do canabidiol em tratamentos médicos. Aprovado o projeto que libera corredor de ônibus para veículos do Conselho Tutelar. E ainda, Legislativo celebra 78 anos da regulamentação da profissão de contador. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Saúde debateu nesta semana o uso do canabidiol em tratamentos médicos, vantagens e desvantagens do ponto de vista técnico. A repórter Vanessa Schmidt acompanhou a reunião e tem mais informações. Olá, Vanessa. Olá, Clayton. Pois é, a reunião foi proposta pela vereadora psicóloga Tanise Sabino, do PTB. A parlamentar explicou que trouxe a pauta para debate para buscar mais informações, já que reconhece que, enquanto de um lado, estudos indicam o uso do canabidiol para pacientes com epilepsia e transtorno do espectro autista, por exemplo, de outro lado, estudos apontam o risco no uso dessa substância. A parlamentar também salientou a importância do debate, do diálogo, para barrar o preconceito e também trazer mais informações sobre esse tema. Vamos acompanhar uma parte da manifestação da vereadora psicóloga Tanise Sabino durante a reunião. Eu acho que ainda é um tema que tem muito desconhecimento, já foi dito aqui, já tem muito desconhecimento, tem muito preconceito, porque é isso, quando a gente fala em canabidiol, fala em maconha, é fumar maconha. É a primeira coisa que a gente pensa, é liberar para fumar maconha. Não, não é isso. A gente está falando de um tratamento médico, que tem, sim, evidências que funcionam, mas também tem outros estudos que mostram ainda dúvidas, que deve ser investido mais em pesquisa. Então, acho que é um excelente tema para um debate, um excelente tema para um seminário, E, Clayton, a reunião contou com a presença de grupos e entidades ligadas ao uso do canabidiol, bem como médicos e representantes da Secretaria Municipal de Saúde. Os participantes debateram sobre os prós e os contras do uso do canabidiol em tratamentos médicos. Ao fim da reunião, a vereadora psicóloga Tanise Sabino sugeriu a organização de um seminário via Cosman, trazendo especialistas para ampliar o debate sobre o tema. Essas eram as informações que eu tinha para você e para quem nos assiste. Volto ao estúdio com você, Clayton. Ok, obrigado, Vanessa. Na Comissão de Urbanização e Habitação, o saneamento e os constantes alagamentos no bairro Ponta Grossa voltaram à pauta da CUTAB. Contato agora com o repórter Gilberto Caetano, que acompanhou a reunião. Olá, Gilberto. Olá, Clayton. A presidente da CUTAB, a vereadora Karen Santos, do PSOL, decidiu trazer novamente essa pauta dos constantes alagamentos e da precarização do saneamento básico no bairro Ponta Grossa, no extremo sul da capital, após nenhum representante da prefeitura comparecer ao encontro que aconteceu na terça-feira passada, dia 12, lá no bairro. Na ocasião, os vereadores ouviram diversas demandas da comunidade, mas faltou a representação do executivo para dar uma resposta aos questionamentos trazidos pelos moradores. A gente está tendo que chamar mais uma reunião de CUTAB com a mesma pauta, porque na semana passada, na reunião extraordinária que nós tivemos dentro da comunidade, com quase 100 pessoas que participaram daquela reunião, para tratar justamente da micro, macro drenagem, asfaltamento, questões de poda, do oferecimento de abastecimento de energia elétrica, a gente não conseguiu avançar naquela reunião pela ausência completa de qualquer representação do poder público. Então nós convocamos novamente essa reunião no dia de hoje, não só para tratar de alguns esclarecimentos em relação àquilo que foi demandado pela comunidade, porque houve uma reunião nesse final de semana com o governo, diretamente com a comunidade, os vereadores não foram convidados, mas a pauta hoje em especial é porque eles têm que, o poder público tem que prestar esclarecimento para os vereadores. O nosso papel também é fiscalizar os contratos, os andamentos das obras, entender por que não foram na última reunião e a partir daí a gente conseguir estabelecer aí um controle público da coisa pública. Pois bem, desta vez, representantes do Departamento Municipal de Água e Esgoto da capital, o DEMAI, compareceram à reunião. O principal assunto foram as obras do canal do Túnel Verde, que vai evitar os constantes alagamentos. A conclusão dos trabalhos está prevista para o final de 2025 e a Prefeitura promete indenizar as cerca de 40 famílias que precisam ser removidas do local. Eu volto contigo no estúdio. Obrigado, Gilberto.
Na Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, o tema do encontro foi a política de fiscalização nos bares do bairro Rio Branco. O assunto surgiu a partir de reclamações de moradores que estavam insatisfeitos com a poluição sonora causada pelos frequentadores dos bares do bairro Rio Branco. De acordo com a Guarda Municipal, as denúncias geraram a interdição de alguns estabelecimentos da região. Tem várias questões aí, eu acho que envolvidas, né? Quando a gente fala assim, olha, aqueles bares que foram interditados, não sabiam o que estava acontecendo. Bom, ali na conversa que nós tivemos com a comunidade, nós vimos, inclusive, que a comunidade apontava diretamente para eles. Os fiscais estiveram lá diversas vezes falando, nós temos várias notificações antes das autuações. A pauta foi proposta pela vereadora Karen Santos, do PSOL. Segundo a parlamentar, as advertências da prefeitura deveriam seguir um caráter educativo e não punitivo. Conforme os vereadores que participaram do encontro, os moradores do bairro Rio Branco, os donos dos bares daquela região e o próprio poder público possuem um conjunto de responsabilidades. Para tentar deixar claro os deveres e as obrigações de cada um dos envolvidos nesse processo, a SEDECOM decidiu sugerir a criação de uma cartilha com normas e regras de boa convivência. É uma cartilha para levar a informação, porque a gente sabe que semanalmente aqui há mudanças nos regramentos legais, né, no município. A ideia é sim que a gente ter essas alterações, fazer a distribuição dela, principalmente nesses bairros, onde a gente identifica a maior continuidade desses conflitos, mas também podendo expandir para outras regiões da cidade. A partir de agora, a comissão irá acompanhar a distribuição de um material informativo aos proprietários dos bares e restaurantes do bairro Rio Branco. A Câmara de Porto Alegre realizou nesta semana mais uma edição do Café com o Presidente. A iniciativa visa aproximar a imprensa do dia a dia do Legislativo Municipal. A convidada foi a jornalista Rosane de Oliveira, do grupo RBS. O presidente do Legislativo, vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, recebeu Rosane no Salão de Lamar Machado, acompanhado do diretor de comunicação da Câmara, Orlando Moraes. Durante o café, eles conversaram sobre pautas que impactam o cotidiano da cidade e projetos que tramitam no parlamento. Para Sosmaier, a iniciativa mostra o respeito do parlamento com a imprensa profissional e o desejo de contribuir na melhor forma de manter a população bem informada. A nossa ideia é fazer essa aproximação e nós poder também facilitar o trabalho deles, né? Esse é o principal objetivo. E poder abrir a Câmara, inclusive os processos legislativos, para que a própria imprensa ela tenha acesso sem que ela precise ficar correndo atrás de informações que estejam mais disponíveis e a forma e como nós, como Câmara, podemos ajudar para que essas informações elas sejam entregues para a população de uma forma mais clara, mais segura, mais séria, né? Então, essa é a nossa intenção, fazer essa aproximação, viabilizar, abrir as portas e mostrar uma forma de que nós possamos ser mais tranquilos e transparentes com relação às informações. Com mais de 40 anos de carreira, Rosane de Oliveira é uma das jornalistas mais respeitadas do país. Ela atua há 31 anos no Grupo RBS, onde assina a coluna Política Mais em 0 hora e apresenta o programa Gaúcha Atualidade na rádio. É importante que tenhamos essa proximidade com o Legislativo para conhecer como as coisas funcionam, né, para poder acompanhar, mesmo quando se acompanha virtualmente, saber quem é quem. Eu digo sempre para os meninos que trabalham comigo, faz uma visita, toma um café para que a pessoa, quando telefonar, quando você ligar para essa pessoa, ela saiba com quem ela está falando, ela consiga imaginar como é esse repórter. Né? Porque nós temos hoje essa facilidade da comunicação à distância que não tinha quando eu comecei, então hoje é totalmente diferente. Eu agora recebi do presidente um livro com a história da Câmara aqui e estava olhando e mostrando, esse eu conheci, porque no tempo que eu comecei a trabalhar, tudo era presencial. Não tinha nem telefone para a gente ligar, assim, a telefonia não permitia. Então, eu frequentava a Câmara no tempo em que ela era lá no centro, na chamada Prefeitura Nova. Eu conheço vereadores que hoje não estão mais entre nós, conheci todos lá e acompanhei o processo de nascimento desse prédio. Vim aqui quando ele era um esqueleto, porque ele ficou muito tempo com as obras interrompidas, e a gente pensava, será que um dia vai ficar pronto? Ficou e ficou bem bonito. Os veículos que fazem o transporte dos conselheiros tutelares poderão utilizar os corredores exclusivos para os ônibus em Porto Alegre. É o que prevê o projeto do Legislativo
acolhido pelos vereadores da capital. Para circular nas faixas destinadas aos ônibus, os carros precisam estar devidamente identificados como sendo de transporte de conselheiros tutelares. Conforme a proposta, os veículos devem pertencer a uma das 10 micro-regiões atuantes em Porto Alegre. Portanto, são apenas 10 carros que circulam Porto Alegre e a solicitação é que esse projeto, os carros em um momento de dificuldade, um momento de emergência, eles possam circular na faixa azul dos ônibus. É basicamente isso aí. Eu sei que houve até uma certa contrariedade no primeiro momento, porque o pessoal não tinha a noção e entendimento de que são apenas 10 carros espalhados pela cidade, quer dizer, não é de um local só, mas sim de vários locais dessas 10 micro-regiões que existe, que o Conselho Tutelar tem. Quando se trata em criança e adolescente, só quem esteve dentro do Conselho Tutelar e sabe quando se pega uma criança e o tempo que se leva para atravessar a cidade, muitas vezes para chegar no acolhimento, para chegar numa emergência de um hospital, é que sabe dessa necessidade. Então, eu só peço respeito quando se tratar desse tema. Se defende muitos temas aqui nessa casa, mas esse tema eu vou sempre brigar e vou sempre dialogar para que trate com seriedade quando se falar no direito violado de uma criança ou adolescente. O projeto veda o embarque ou desembarque de passageiros nos corredores exclusivos para ônibus. O texto da matéria ainda proíbe a circulação dos veículos em terminais e estações do sistema de transporte público coletivo. Bom, e outro projeto do Legislativo aprovado pela Câmara institui a prestação de serviços de psicologia e assistência social nas escolas da rede pública de Porto Alegre. De autoria do vereador Jonas Reis, a proposta quer garantir a presença dos profissionais, juntamente com os serviços de orientação e supervisão escolar em cada instituição. O parlamentar defende que os psicólogos e assistentes sociais deverão estar presentes nas escolas de forma permanente. Jonas Reis disse que a ideia é diminuir os problemas de evasão escolar e de dificuldade de aprendizagem. O serviço social é fundamental e a questão do debate sobre a saúde mental tem que estar em todos os espaços. E a educação precisa do serviço de psicologia fundamentalmente para também trabalhar com a não aprendizagem, que muitas vezes é afetada pela questão emocional, que às vezes é uma questão momentânea das pessoas, mas que não tem acompanhamento. E aí a gente tem prejuízos no processo de desenvolvimento dos alunos, sejam eles crianças, adolescentes, adultos, porque não conseguem acessar os serviços de psicologia e assistência social também em toda a rede de apoio que existe. O espaço da Tribuna Popular desta semana foi ocupado por uma instituição que estimula a cidadania e a participação das comunidades. Fundado em 2005, o Instituto Urbis atua na defesa dos direitos sociais. Em Porto Alegre, são mais de 20 anos apoiando as lutas coletivas. A gente trabalha muito com o voluntarismo, né? Mas a gente sabe que tem custo cada vez as nossas ações, que a gente precisa andar pela cidade, a gente precisa andar pelo estado, a gente precisa estar financiando material e às vezes também hospedagem, transporte, a mobilidade, né, dos nossos agentes. Por isso a gente busca principalmente o apoio para os seminários, né, que profissionalizam praticamente o comunitarista, né? Na última segunda-feira, o Instituto Urbis ocupou a Tribuna Popular. Durante o período, a diretoria da entidade reforçou a importância de manter uma parceria integrada com o Legislativo da capital gaúcha. Em Porto Alegre, o Instituto Urbis trabalha para identificar, estimular e direcionar as principais lideranças das mais variadas comunidades. Mas para continuar auxiliando quem mais precisa, a organização também busca apoio. E sobre esse assunto, os vereadores podem ajudar. Nós estamos aqui hoje, né, para buscar junto aos nossos vereadores legislativos a parceria, o apoio, né, as emendas parlamentares para que a gente possa estar financiando o nosso trabalho, né? A sede do Instituto Urbis fica na Avenida Voluntários da Pátria, bem no centro de Porto Alegre. As atividades da organização estão ligadas à FRACAB, a Federação Rio-Grandense de Associações Comunitárias de Moradores de Bairros. Também na sessão de segunda-feira, o Legislativo celebrou os 12 anos da Escola Cristã Reverendo Olavo Nunes. A instituição fica na zona norte da capital.
proposta pela vereadora Samila Monteiro, do Partido Novo. A homenagem destacou o trabalho da instituição, que surgiu em 2011. Hoje, conta com 250 alunos e 40 colaboradores. Com educação infantil e ensino fundamental, a escola privada trabalha visando o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e espiritual. E é por isso que nós estamos aqui na Casa do Povo, comemorando e agradecendo, porque a escola chega onde o Estado muitas vezes não consegue chegar por meio de sua política pública. Mas através desse princípio tão importante é que nós, através da laicidade colaborativa, unimos. E uma das coisas que me deixa feliz, eu sou membro da Igreja Brasil para Cristo há 27 anos, e a escola, ela nasce há 12 anos, consegui acompanhar o início da escola e ver que ela desempenhou um papel na pandemia muito importante a várias famílias. De acordo com a diretora da escola ligada à Igreja Brasil para o Cristo, a instituição, nos próximos anos, pretende oferecer também o ensino médio. E nós acreditamos que os princípios bíblicos, o que a Bíblia tem para oferecer para a vida de crianças, adolescentes e para as famílias é realmente transformador para a vida deles. Por isso que nós acreditamos que podemos alinhar e ligar um ensino de qualidade aos princípios da palavra de Deus. Eles conversam muito bem e dão sentido a uma educação feita com excelência. A Câmara Municipal prestou homenagem aos contadores pelos 78 anos da regulamentação da profissão. Desde 1945, os contadores possuem uma regulamentação específica para exercer a profissão. Para marcar a conquista, o Legislativo da capital recebeu o sindicato que representa a categoria. O Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul presta essa justa homenagem ao contador pelo seu dia 22 de setembro. A ciência contábil integra os agentes econômicos à sociedade. Agentes econômicos esses que geram riquezas, empregos e prosperidade. O vereador Ayrton Ferronato, do PSB, é contador. Conforme o parlamentar, o profissional graduado em Ciências Contábeis realiza a gestão de empresas, o controle patrimonial e equaliza as questões financeiras das instituições. Nós já tivemos, temos a Lourdes Sprenger, contadora, que está presente, e o nosso querido amigo João Nedel, que por muito tempo também foi vereador aqui da cidade de Porto Alegre, representando muito bem e dignamente a nossa profissão. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!